Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14. Vamos fazer a leitura da palavra e um breve estudo dos versículos 1 a 18. Paulo e Barnabé em Icônio. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo daquela cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgissem um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licoânia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. A cura de um coxo em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Aqui em Atos 14, meus irmãos, nós vamos ver Paulo e Barnabé em Icônio. No versículo 1 diz que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Por que Paulo, Barnabé, Silas, enfim, por que eles sempre pregavam nas sinagogas? Sendo que nas sinagogas, geralmente eles eram rejeitados, apedrejados, expulsos, enfim, eles tinham uma resistência muito grande do povo judeu. Mas é justamente por isso, porque eles também eram judeus, então nas sinagogas eles estavam pregando na casa de Deus, na casa do Pai. E porque os judeus todos eram considerados como irmãos. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Então as pregações eram feitas no lugar onde o povo se reunia, e naquela época eram nas sinagogas. Observamos, apesar da resistência, todos os lugares onde eles pregavam, o Espírito Santo trabalhava e fazia com que muitos crescem. No versículo 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. O que chama atenção, meu irmão, não é simplesmente as pessoas não crerem, mas elas, mesmo porque elas não criam, elas queriam que os outros também não crescem e que fossem destruídos os, entre aspas, adversários ali, né? Então, eles irritaram os ânimos,
Eles incitaram o povo contra Paulo e Barnabé. Como acontece em toda a Bíblia, a pregação do Evangelho sempre acontece as perseguições. Isso aí é um padrão. Já no versículo 3, ressalta que mesmo diante de todas as adversidades, eles continuam pregando a palavra do Senhor ousadamente, ou seja, eles se mantiveram firmes pregando e levando o Evangelho a todos aqueles que precisavam ouvir. Interessante falar aqui também no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, e se fizeram sinais e prodígios. Se o povo não estava crendo na palavra, por que foi feitos sinais e prodígios? Os sinais eles eram feitos para a glória de Deus e não por Paulo e Barnabé. Era feito através deles como ferramenta, mas os milagres eram feitos e foram feitos e são feitos até hoje por Deus. Ele pode utilizar-se de pessoas, mas o mérito é total para a honra e glória de Deus. No versículo 4, mas dividiu-se o povo da cidade, uns apoiando os judeus, outros apoiando os apóstolos. Nem todos vão crer no Evangelho, meus irmãos. Infelizmente, nem todos vão crer. Isso não depende de nós. Quem vai converter é o Espírito Santo e não o pregador. A nossa obrigação é levar a palavra. Aqui nós temos uma referência em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Seria interessante que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e lessem essa passagem no Evangelho de Mateus. No versículo 5, fala que os judeus, associados com as suas autoridades, mais uma vez nós vemos a disputa pelo poder. As lideranças dos judeus, assim como as lideranças dos cristãos até hoje, eles se agarram com unhas e dentes para se manter no poder a qualquer custo. E naquela época não era diferente. Tudo se tratava da manutenção do poder. Ou seja, só nós podemos ser salvos, só a nossa lei é a correta, a lei de Moisés é o que vale, e quem for contra não deve simplesmente viver a sua vida, deve ser morto, deve ser apedrejado. Infelizmente nós vivemos isso até hoje, meus irmãos. Só que agora já não se tratam mais, no caso dos cristãos, nós, não se trata mais das leis de Moisés, mas se trata dos usos e costumes, das constituições internas de cada igreja, das regras que não são bíblias, são tradições passadas pelos homens. No versículo 7, diz o seguinte: onde anunciaram o Evangelho. Ali mesmo diante das perseguições, eles continuaram anunciando o Evangelho. Por quê? Tem uma palavra que nós dizemos muito quando falamos da palavra de Deus, que é perseverança. O que significa perseverança? Significa manter-se firme na fé e na obediência a Deus, mesmo diante das dificuldades, das provações e dos obstáculos. Por isso que nós dizemos que o cristão deve perseverar na fé. Já no versículo 8, em Listra costumava ser assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Aqui, Pedro e Barnabé, em Listra, se encontraram com um homem que ele era aleijado, paralítico, de nascença. Ou seja, não é que ele se machucou e perdeu o movimento, não, ele nunca andou desde o seu nascimento. No versículo 9, Paulo, vendo que este homem possuía fé, não se tratava da fé de Paulo, mas da fé do paralítico. Vejam o agir de Deus. Este homem foi curado pela sua fé em Deus, através de Paulo.
Paulo disse-lhe em alta voz no versículo 10: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Deus, ele realiza os milagres para as pessoas crerem nele, para mostrar que ele é Deus, não porque as pessoas são merecedoras do milagre. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, mas por que tal pessoa foi curada e essa outra não? Por que essa merecia mais ou não? Não se trata de merecimento, se trata de glorificar a Deus. Os milagres acontecem por Deus e não por nós. No versículo 11, quando as multidões viram o que Paulo fizera, olha a dificuldade aqui que nós podemos encontrar na interpretação da palavra. Se nós lermos o versículo 11 isolado e não estudarmos o capítulo inteiro, nós vamos ver aqui, as multidões viram o que Paulo fizera. Na verdade, não foi Paulo que fez, foi através de Paulo que Deus agiu. Gritaram em língua licaônia, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Isso é uma heresia, isso não pode acontecer. Porém, se nós não tivermos o estudo completo, um parágrafo, no caso um versículo, tirado do contexto, pode trazer uma interpretação errada. No versículo 13, o sacerdote de Júpiter. Aqui são os pagãos, meus irmãos. Eles estavam em uma terra distante. No caso, eles estavam em Listra. E eles tinham por costume lá, por religião, uma religião pagã, aonde Júpiter, que era o Zeus, era o deus deles, era eles que eles adoravam. E eles tinham um templo que estava em frente da cidade. O sacerdote, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar junto com as multidões. Quando eles viram o milagre de Deus e não entendendo o agir de Deus, achando que Pedro e Barnabé eram Júpiter e Mercúrio, os deuses gregos, eles quiseram fazer sacrifícios em homenagem a eles. Porém, Paulo e Barnabé, rasgando suas vestes, aqui no versículo 14, não aceitaram. O que significa rasgando as vestes? Nós também vemos isso várias passagens na Bíblia falando que rasgou as suas vestes e colocou cinza na cabeça. Rasgar as vestes na cultura judaica era sinal de luto, de tristeza, de indignação ou angústia. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com esses sinais. Poderia ser uma forma de materializar um sentimento, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, as pessoas rasgando as vestes, elas estavam exteriorizando um sentimento de tristeza. Elas estavam demonstrando para outras pessoas que elas estavam tristes. E isso poderia ser feito tanto um sentimento genuíno dessa tristeza e indignação, como também para manipular o sentimento de outras pessoas. Isso é muito importante nós ficarmos atentos, pois muitas vezes vemos pessoas, judeus no caso, rasgando suas vestes e não eram com sinceridade, era para manipular o sentimento das pessoas. Assim como nós vimos no julgamento de Jesus. Aqui no versículo 15, Paulo repreende esses irmãos. Nós também somos homens como vós. Se nós puxarmos aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 10, versículo 26, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Nesse caso foi quando Pedro se encontrou com Cornélio, e Cornélio se prostrou diante de Pedro, e Pedro não aceitou a sua oração. Aqui na sequência do mesmo versículo aqui, que é o 15, anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Paulo exorta os irmãos dizendo que eles eram apenas homens e que esses rituais aos quais eles estavam querendo fazer para
prestar glória a Paulo e Barnabé eram coisas vãs. O que são coisas vãs? São ações, palavras, pensamentos ou crenças inúteis, sem valor, ou que levam à desobediência a Deus. Isso vai contra a palavra de Deus. A idolatria, isso é pecado diante de Deus. No versículo 18, no finalzinho desse trecho que nós estamos estudando, diz o seguinte: dizendo assim, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. A resistência, meus irmãos, à palavra de Deus, ao Evangelho, talvez não seja nem por dureza no coração, mas seja por crença limitante. Eles não conheciam a palavra de Deus. Muitos deles ali, gentios, tinham a crença anterior aos deuses Zeus, que era Júpiter, e Hermes, que era Mercúrio. Nós devemos levar a palavra de Deus, sim, mas devemos ter paciência, devemos ter amor com o próximo, pois muitos não conhecem a palavra e vivem uma cultura diferente. Quando Jesus disse para levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, ele não disse para chegarmos lá e impormos a sua palavra. Ele disse que era para nós levarmos a palavra e vivermos conforme o amor de Cristo, para que através do testemunho da nossa vida, nós consigamos atingir os corações daqueles que não conhecem a Cristo. Que nós possamos ser exemplo de vida, que a nossa vida sirva de testemunho cristão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.